Capítulo 31. A cabeça doía. As perguntas do delegado o tinham aborrecido exageradamente e ele acabara agindo de maneira errada. Concluiu. Sentia-se podre por dentro. Seu desejo de matar Clarice tinha sido mesquinho. E também sua entrega tão fácil a esse desejo. Ele havia bebido, mas não era desculpa. Devia haver câmeras de segurança nos corredores do hospital e a essa hora todos já sabiam o que ele tinha feito. Imaginou a expressão desolada de Helena e também a reação de Patrícia. A vida da mãe dependia dele e agora tudo iria pelos ares. Estava preocupado com as câmeras de segurança, mas nem sabia se Clarice continuava viva. Desejou que ela estivesse bem, muito bem até. Ligar para o hospital ou para Helena estava fora de cogitação. Ele tinha ficado tão transtornado que mal conhecia os fatos. Como poderia argumentar? Não sabia se havia câmeras, não sabia do estado de Clarice. Estava com a corda no pescoço e achou graça dessa imagem. Vestiu-se. Ao abrir a porta, encontrou Patrícia cheia de perguntas e conselhos para ele. Desviou dela, empurrou a cadeira de rodas para um canto e saiu, sentindo-se livre, saboreando a impotência desse gesto. Patrícia era um peso morto e não se dava conta disso. Era preciso que ela soubesse e repensasse o modo como o tratava. Só assim viveriam como alguma harmonia. O dia estava nublado, mas fresco. Theo andava com displicência, fazendo o mesmo trajeto do dia anterior, ainda que não se lembrasse de ter feito exatamente aquele trajeto. Chegou ao hospital em 20 minutos. Helena e Gustavo sorriram para ele, ou teve apenas a impressão de que eles tinham sorrindo? Conversavam com um médico. Clarice continuava sobre o leito, conectada por 1000 fios. Você salvou a vida dela, Helena disse, com um beijo em sua bochecha. Gustavo cumprimentou. Também e Theo ficou sem entender. Pensou que estava em um mundo de loucos. O médico explicou que haviam notado que ele aumentava a fração de oxigênio de Clarice durante a insuficiência respiratória e que essa medida a tinha salvado de um estado vegetativo e talvez da morte. Gustavo e Helena estavam muito satisfeitos com ele e até o médico o parabenizou. Era gostoso ser bajulado. Theo estava tão feliz que se Clarice ficasse em coma para sempre, não seria ruim. Ele poderia visitá-la 1 ou 2 vezes por semana e imaginar tudo o que poderia viver. Depois do susto de ontem, a Clarice teve uma melhora, o médico disse. Ela deve se recuperar em alguns dias. Helena decidiu que almoçariam juntos outra vez. Ela era o tipo de pessoa que demonstra felicidade comendo. Escolheu um restaurante caríssimo no Leblon e pediu vinho. Na mesa, Theo precisou inventar uma história de última hora sobre o dia anterior. Buscou ser discreto, pois sua atitude heróica já impressionava por si só. Sentiu-se fatigado e concluiu que não queria mais mentir, enganar ou fingir.
Possivelmente Clarice acordaria e ali alguns dias, e isso pouco importava para ele. Aproveitaria a família manhãs enquanto era tempo. Mais tarde, se todos o odiassem e quisessem prendê-lo, que importava? Ele não se arrependia. Havia feito tudo por Clarice e caberia a ela valorizar. Se preferisse denunciá-lo, tanto melhor. Ele saberia que ela vivia bem e isso era suficiente. Com Clarice morta, ele nem seria nada. Theo pediu licença para atender o celular. Já haviam terminado o prato principal e apenas Helena quisera sobremesa. Patrícia brigava ao telefone. Disse que não reconhecia esse novo Theo. Ele adorou a expressão. Pensou em retrucar que estava muito feliz como novo Theo, mas apenas se desculpou por ter saído depressa e contou a novidade para a mãe. Patrícia ficou atordoada. Estava orgulhosa dele, mas continuava triste. Theo prometeu que cozinharia para ela mais tarde. Quando voltou à mesa, Helena estava sozinha e já havia pagado a conta. Gustavo foi buscar o carro. Theo se sentou e guardou o celular no bolso. O delegado suspeita de mim e da Clarice, ele disse. Queria ter contado isso desde o início do almoço, mas a presença de Gustavo o encabulava. Agora não havia ninguém nas mesas por perto e os garçons conversam próximos ao caixa. Não vai dar em nada. Theo queria ter a mesma certeza de Helena. Ela abocanhou a última colher de sobremesa. Olhou para ele. Por que está tão preocupado? O delegado deu a entender que tem certeza. Disse que seria intimado. Ele não tem nada contra vocês e está jogando iscas. Parece até que o Rio de Janeiro é uma cidade tranquila e ele não tem mais o que fazer? E se ele me intimar mesmo? Ela deu um sorrisinho. Você comparece e conta a sua versão. O Gustavo sabe a verdade? Você nunca viu o Breno e o Breno não foi lá em casa desde que terminou com a Clarice? Meu marido sabe essa verdade. Theo se sentiu patético. Chegava a ser engraçado que o delegado o incomodasse tanto, enquanto a possível recuperação de Clarice não o atormentava em nada. Gustavo apareceu para dizer que estava com o carro na porta do restaurante. Voltaram ao hospital em 13 minutos. A cadeira continuava ao lado do leito, como se agora ocupasse um lugar efetivo no hospital. Gustavo olhava para Theo de modo carinhoso e ele ficou irritado por não poder lhe contar a verdade. Em termos éticos, não via problema no que havia feito. Matar acidentalmente Breno, que invadira seu chalé com uma faca nas mãos. Entendia que era algo condenável e até punível do ponto de vista da polícia, mas Gustavo era bem diferente da polícia. Teria alguma vergonha em contar para ele, não pela coisa toda, mas sim por ter mentido. Justificaria seu medo e também seu desprezo pelas atitudes de Breno. Imaginou que ele ficaria chocado de início, mas acabaria entendendo e o desculparia. Theo ficou de pé junto ao leito.
pensando em como começar o assunto, mas nem chegou a dizer nada, pois sentiu seu estômago embrulhar. Laura vinha pelo corredor. Reconheceu-a de imediato. Nunca se esqueceria daqueles olhinhos repuxados e desprezíveis que haviam convencido Clarice a cometer absurdos. Ela trazia 4 rosas feias envoltas num papel colorido. Encarou Theo com alguma curiosidade. Ele tentou se controlar, mas foi impossível. Era muito abuso, muito ofensivo e cínico da parte dela dar as caras. Depois de tudo, aproximou-se e puxou pelo braço com força. Me acompanhe. Theo não sabia como ela havia entrado. Afinal, Clarice já estava com o número máximo de visita não permitindo pelo hospital. Ainda assim, Laura havia dado um jeito de burlar o sistema e conseguir um crachá. Ela era bem do tipo que burla sistemas. O que está fazendo? Laura gritou, quando já estavam na metade do caminho. Era pequena como Clarice, mas maldosa. Usava o cabelo preto trançado de um jeito indígena que a deixava ainda mais patética. Theo não queria falar com ela, mas se esforçou. Vá embora e não volte. Quem é você para... Sou noivo da Clarice. Ele esfregou a aliança na cara dela. Não preciso que se apresente. Sei bem quem é você e é o que fez com minha noiva. Ela saiu dessa vida. As pessoas no hospital olharam para eles, algumas assustadas, outras se divertindo. Li as mensagens e a Clarice me contou o que você fez com ela na Lapa. Sinceramente, você deveria buscar um marido. Theo voltou para a UTI. Laura não ousou aparecer outra vez, o que fez com que ele se sentisse feliz. Aquela sujeita era péssima influência. Teve certeza de que havia agido corretamente ao expulsá-la. Helena e Gustavo não comentavam nada, mas para Theo ficou claro que os dois concordavam com ele. O jantar com Patrícia foi silencioso e sutilmente agradável. Ele tentou dizer coisas amenas. Patrícia insistia em falar do novo Theo e de como estava desapontada com os rumos que ele tinha seguido. Chegou a dizer que esperava um filho estudioso, não um paspalho que corria atrás de um rabo de saia. Theo saiu da mesa. Será que ela não conseguia, nem ao menos, ficar agradecida pelo jantar? Minutos depois, Patrícia apareceu na porta do quarto. Me perdoa, sei que você está sofrendo. Ele a desculpou e contou o que havia ocorrido no hospital. Mais cedo, Patrícia riu bastante. Ainda não entendi por que você expulsou a garota. O que ela fez para Clarice? Theo não podia contar que Clarice era homossexual, bissexual ou o que quer que ela fosse. Ele já havia desistido de entender. Não sei. A Clarice não gostava dela. Desde que a menina era inconveniente. Você não ficou curioso para saber o motivo? Não. Quando a Clarice acordar, tente descobrir. Sei que você não gosta que eu fale, mas continuo com aquela sensação ruim. Esta menina ainda me incomoda. Quando a Clarice acordar, vou me casar com ela e viver minha vida, ele disse, e queria muito que estivesse certo.
Patrícia saiu do quarto a contragosto. Theo reparou que, desde a morte de seu pai, ela era só amargura. Vinha com aquela conversa de sensações, premonições e tentava convencê-lo a fazer o que ela queria. Primeiro, o incidente com Breno. Depois, a tentativa de suicídio de Clarice e, então, o acidente de carro. O que mais poderia acontecer? Era manhã de terça-feira. Theo estava na lanchonete do hospital com Gustavo, conversando sobre futebol, um assunto de que ele entendia muito pouco. O celular de Gustavo tocou e ele atendeu com surpresa, pois era Helena quem estava ligando. Ela acordou! Ela acordou! Foi o que Theo ouviu e nem precisou que Gustavo dissesse mais nada. Tomaram os corredores até a UTI.